dia. Eu sou a Andréia Santos, curso licenciatura em História no PAP Santana do Livramento da Uninter. Meu RU é 15619. E eu estou no meu quarto vídeo de estágio. Eu propus nas primeiras aulas, tanto no ensino fundamental quanto no médio, que os alunos fizessem a sua linha do tempo, para que assim eu pudesse conhecer um pouco mais de cada aluno e ter uma visão geral de como trabalhar com a turma. Num segundo momento, no caso, seria a minha segunda aula, no segundo ano do ensino médio, e eu propus uma reflexão sobre a obra O Menestrel de William Shakespeare. O meu plano de aula tem como competências conhecimento, repertório cultural e pensamento científico, crítico e criativo. Os objetivos são refletir sobre o assunto abordado, dialogar expondo pontos de vista que se diferem, comparar linhas de raciocínio, compreender a importância do estudo de história em todos os âmbitos da vida. A síntese do assunto. A dedicação, carinho e comprometimento com que os autores André Cavazzani e Rogério Pereira da Cunha desenvolveram o conteúdo no livro Ensino de História 2017 deram um amplo embasamento ao meu plano de aula. A principal ideia deles, e também o que mais incentiva o aprimoramento dos saberes é: nossa intenção não foi escrever um tratado acadêmico, uma tese doutoral de metodologia do ensino de história. Ao contrário, utilizamos este suporte para relatar experiências que julgamos bem-sucedidas em sala de aula, a fim de montarmos um pequeno plano de voo para aqueles que desejam se lançar no ofício de ensinar nesse campo do saber. O desenvolvimento da aula. A proposta é conhecer um pouco mais dos alunos, da vida deles, no que se assemelham e no que se diferem, em um contexto geral, para que possa realizar aulas que prendam a atenção e incentivem na busca dos saberes de todos, ou da grande maioria. Isso se dará da seguinte forma: vai ser pedido que cada um faça uma análise sobre a obra de Shakespeare, comparando o que foi escrito há quase 500 anos atrás com a vida contemporânea, propondo que apontem o que se assemelha e o que se difere na comparativa. O recurso utilizado é o smartphone, que está gravando o vídeo. A referência é o Ensino de História, Itinerário Histórico e Orientações Práticas 2017. Bom, então, a minha proposta é, através dessa obra de Shakespeare, propor aos alunos uma reflexão, trabalhar a interpretação, a comparação de uma obra que foi escrita há muitos anos e que, com certeza, nos dias atuais, alguma parte, se não todas, dessa linda obra serve para a gente como autoajuda, como incentivo. Essa é a minha intenção. Então eu vou ler a obra como se eu estivesse em sala de aula, lendo para os alunos. O Menestrel, William Shakespeare. Depois de algum tempo, você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. Começa a aprender que beijos não são contratos e que presentes não são promessas. Começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiantes, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. Aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão.
Depois de um tempo, você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-lo por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos de mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa são tomadas de você muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco, ou não ter personalidade. Pois não importa o quão delicada ou frágil seja uma situação, sempre existem pelo menos dois lados. Aprende que heróis são as pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você mais espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que teve e que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supunha. Aprende de que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se elas acreditassem nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não te ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não o ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar. Portanto, plante o seu jardim e decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores.
E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito longe depois de pensar que não pode ir mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Bom, eu acredito que essa reflexão diz muito para cada um que ouvir e se aprofundar assim na interpretação, na comparação, no que se assemelha, no que se identifica. Com certeza alguma parte dessa obra serve para alguém, e a proposta é que os alunos reflitam e interajam entre eles e apontem aonde que eles se identificam, aonde que eles se diferem, o que serviu, o que eles aproveitaram. E aí eu ia pedir para que cada um lesse aquela parte que mais se identificou e fôssemos fazendo a interpretação parte a parte, numa turma onde já tem só adolescentes, né, no segundo ano do ensino médio. E assim eu conseguiria entender e comparar a vida, a maneira de viver de cada um, podendo assim traçar o diagnóstico para que eu pudesse trabalhar de acordo com aquilo que eles precisam. Eu agradeço a todos que puderem curtir e comentar o meu trabalho. Esse trabalho serve como estágio no meu curso, e como eu estou no último semestre, foi uma maneira que a Uninter achou para que pudéssemos nos formar e não atrasar essa formatura para nós. Então eu agradeço a todos, tenham todos um bom dia e que essa reflexão possa servir de alguma forma para todos aqueles que escutaram o meu vídeo. Muito obrigada e até mais.